Opa, aí, seja bem-vindo para mais vídeo. E no vídeo de hoje eu tô continuando aquela série de reviews do Lost Stories, né? Dessa vez com, obviamente, outro áudio que se passa na primeira temporada, Farewell Great Macedon. Você provavelmente já sabe como funciona esses vídeos de review, né? Mas caso você não saiba, é bem simples. Eu pego um áudio. Esse caso é um áudio que tem 6 partes, então eu vou analisar cada parte como se fosse um episódio, né? Como se estivesse analisando um episódio de TV mesmo. Então, eu vou dar uma notinha para cada episódio. Depois vou fazer uma análise, né? Uma conclusão geral do arco e dar uma nota definitiva pro áudio, pra história. E, obviamente tem spoilers, né? Eu realmente recomendo você escutar esse áudio porque ele é incrível, assim. Vou falar aqui no começo porque realmente é incrível. E, é isso. Não tem muito mais a falar aqui no começo. Então já se inscreve e bora pro vídeo. Começando com Hanging Gardens of Babylon. É uma atmosfera muito boa, assim, eu adorei demais. Eu adorei também a ideia das cordas amarradas na planta, assim, pra fazer música, uma ideia muito criativa. E eu acho que é um episódio, um áudio muito legal de abertura. E é só um ótimo episódio, vou chamar de episódio. No geral, assim, eu dou um 8,5. Continuando com O Sun, My Son, que também é um ótimo episódio, assim, bastante coisa acontece, é cheio de ação, ele desenvolve muita coisa também, desenvolve meio que os planos de todo mundo, assim, meio que introduz e inicia os mini arcos que cada personagem tem. Também começa as dinâmicas, as relações entre os personagens são muito boas, e no geral é só, tipo, muito divertida, tipo, eu acho que é o meu episódio favorito, assim, a parte favorita desse áudio é essa. Eu dou um 9,5. É muito boa. Continuando com A Man Must Die, comparado com os outros, esse é o que tem menos ação assim, mas eu acho que isso não faz dele o último episódio ruim, assim, é tipo, longe disso. É muito, muito bom as interações entre os personagens, porque é um episódio focado nos personagens, mas assim, todo mundo tem uma dinâmica muito boa e bem legal também, eu dou um 8. Continuando com The World Lies Dead at Your Feet, que ele continua, né, com a ótima qualidade desse arco, é muito divertido, bastante coisa acontece, episódio bem, assim, denso, o final é, tipo, incrível, assim, é muito bom mesmo, eu dou um 9. E continuando, né, penúltimo episódio, In The Arena, eu adorei as partes na arena, simplesmente com o doutor. O sound design, preciso falar, o sound design da arena é muito bom. A Big Finish tem problema, tem uma certa dificuldade em fazer multidão, assim, fazer, tipo, várias pessoas. Às vezes não fica tão legal assim, é um negócio que é até que comum, até mesmo nos lançamentos mais recentes, assim, e aqui é muito maneiro, assim, e tem o ótimo cliffhanger, eu acho que o melhor cliffhanger, assim, desse arco, dessa história é nessa parte, eu gostei bastante, assim, eu dou um 8. E terminando com Farewell Great Macedon. É um episódio muito impactante, assim, né? Uma ótima conclusão pro arco. O discurso da Bárbara é facilmente a melhor coisa, né, nesse episódio. E, pô, eu gostei, assim, demais, assim. Acho que fechou com chave de ouro esse episódio, né? Esse arco, essa história incrível, assim. Eu dou um 8,5. Então, né, aqui foram
as análises individuais, agora pra análise geral do arco ou do episódio, né? Você percebeu que eu uso os dois termos intercalando assim. Tem bastante comparação pra fazer com o Marco Polo e é só coisa boa. Mas tem só duas coisinhas que eu queria falar antes, que é tipo os únicos dois pontos negativos que eu tenho. É que o formato que ele não é exatamente um full cast, porque só tem só 3 pessoas fazendo, né? Você tem a Susan e o Ian, que são tipo narradores, eles fazem todos os outros personagens, e você tem o cara que faz o Alexandre, que não é um formato que eu acho ruim, assim, mas eu acho que no começo, quando ele introduz muito dos personagens, assim, e, tipo, eu realmente não conheço nenhum dos caras, nenhum dos personagens históricos, assim, então acaba ficando meio confuso. Os personagens são introduzidos de uma forma boa, eles têm uma boa introdução, tipo, assim, bem feita, ela tem uma breve descrição física, assim, um pouco do background do personagem, só que é uns nomes, assim, que, né, não estão acostumados e tal, e eu acho que acaba ficando um pouquinho confuso, mas quando a história progride, isso acaba caindo, porque você acaba já conhecendo melhor os personagens, sabendo quem que é quem, assim, sabe? Mas é só isso mesmo, é só um pequeno detalhe, sabe? Mas agora falando de coisa positiva. Falando dos personagens, né? Que são incríveis. É aquela coisa, é a mesma comparação com o Marco Polo. Os personagens são o que carregam essa história e elas carregam de uma forma muito boa, muito incrível, assim. Todos os personagens são únicos, eles são bem diferentes. Eu não conhecia nenhum deles, que eu acho que é, tipo, muito bom pra vibe do arco, porque é bem essa história histórica, né, pra educacional. Eu não conhecia nenhum desses caras, eu achei que eles eram, tipo, fictícios, inventados, mas eu fui pesquisar e eles realmente existem, então, tipo, pô, muito maneiro. E eu acho que a performance é muito boa, mesmo sendo, né, tipo, não exatamente full cast, mas a performance de todo mundo é muito boa. Principalmente, eu quero falar aqui do cara que faz o Alexandre o Grande. Adorei a performance dele, ele traz muito, assim, pro personagem, eu gostei, assim, demais, assim, da performance dele, é muito, muito bem feita. E as interações dos personagens são incríveis, a dinâmica que cada personagem tem com o outro é maravilhosa, assim, e é, tipo, o ponto mais forte desse arco, porque realmente é um arco dos personagens, né? Não é um arco tanto de ação. Tem bastante ação, mas é focado nos personagens, e é isso que carrega a história de uma forma linda. A história também é muito boa, muito interessante, como eu já disse, ela segue naquela vibe do começo da era Hartnell, né, que os episódios históricos eram pra ser educacionais e, pô, fantástico. Eu adoro quando eu aprendo alguma coisa com a história do Doctor Who e eu realmente não sabia, eu não conhecia nenhum nessa galera, assim, do Alexandre. Ele falou do Ptolomeu e eu, tipo, pô, eu pensei no filósofo, né, eu pensei, pô, eu não sabia que ele era meio que relacionado com o Alexandre, assim, naquele grupinho. E porque ele não é Ptolomeu, que é dessa história, não é o filósofo, é um general do Alexandre, então, tipo, beleza, assim. Mas é isso, eu gostei muito disso. O pacing é excelente, é uma história que ela não arrasta em nenhum momento. Todas as partes têm no mínimo meia hora e a última parte tem um pouquinho mais. E eu acho que ela utiliza perfeitamente esse tempo extra, porque é isso, ela não arrasta em nenhum lugar, não tem padding, não tem filler. É utilizado 100% do tempo, o máximo possível que você pode fazer, sabe? É muito bom, é uma história muito divertida, ela te deixa engajado o tempo todo, porque ela não é entediante, é muito, muito divertida. O sound design, eu preciso falar também do sound design e do soundtrack. Começando com a música, né, o soundtrack, que eu já disse várias vezes, é uma coisa muito importante pro áudio, que pode, assim, elevar o seu áudio de uma forma, pô, pra um patamar completamente diferente, assim. E aqui é tão perfeito, é tão lindo, porque ele adiciona uma atmosfera tão maravilhosa, assim. Ele tem a vibe das músicas que eram usadas na era Hartnell, ela tem uma diferença, não sei exatamente o que é, mas é um charme, sabe? É um estilo de música diferente, só que ele é feito pra essa história, não são exatamente as músicas que usadas na era Hartnell, né? Porque era tipo umas músicas como se fosse música de estoque que eles usavam na época, né? A gente chamaria de tipo stock music, mas muito linda, eu acho que dá uma atmosfera maravilhosa pra todo esse arco, pra toda essa história, assim, a música é surreal de boa, assim, tipo, eu acho que só pegar ela por si só, assim, só escutar o soundtrack, não seria nada demais, mas quando você bota no contexto da história, no contexto das cenas, é maravilhosa, ela eleva as cenas de uma forma, nossa, incrível, assim. E o sound design também é muito bom, assim, é muito perfeito. O sound design também é uma coisa que pode elevar ou quebrar a sua história, e aqui ele é muito maneiro. E
é uma pena dessa história não ter sido produzida. Tipo, se eu não me engano, foi mandado, acho que 2 vezes pra ser transformado numa história, num episódio, né? O escritor mandou 2 vezes, e as 2 vezes foi rejeitada. Eu não entendo, porque ela é muito boa, é uma história que é no mesmo nível, ou até, tipo, um pouco melhor que Marco Polo e The Aztecs, que são, tipo, as 2 histórias mais fortes da primeira temporada, e 2 histórias, umas das mais fortes do primeiro Doutor, e essa história faria, tipo, se ela fosse produzida, faria tipo uma santa trindade, assim, de arcos históricos do primeiro, né? Seria Marco Polo, The Aztecs e Farewell Great Macedon. 3 histórias que têm muita coisa parecida e que são, tipo, excelentes, assim. Mas eu até que gosto do jeito que tá agora, que você tem The Aztecs, que é completo, você tem Marco Polo, que tá 100% perdido, e você tem essa história que tecnicamente nem existe, né? Eu acho que forma um trio interessante e diferente de histórias que tem muita coisa em comum e que elas são incríveis, assim, sério, não tem o que reclamar dessa história. E, pô, sabe, é isso, eu tenho que dar 10 pra essa história. Eu dei 10 pra Marco Polo, eu dei 10 pra The Aztecs. Não tem como eu não dar 10 pra daqui, porque não tenho o que reclamar dela, ela é incrível. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve e até a próxima. Falou!